Hoje nós vamos fazer uma reflexão da palavra de uma forma um pouquinho diferente. Hoje, em vez de uma pregação propriamente dita, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, que tem talvez um dos textos muito conhecidos da mensagem dos profetas menores, né? A gente vai citar no decorrer. Quem vai participar comigo hoje é Rodrigo. Rodrigo, chega junto aí. E nós dois juntos vamos bater um papo, conversar um pouquinho, e você vai poder acompanhar essa conversa, né? E, ao mesmo tempo, participar também, né, Rodrigo? O pessoal que está em casa... Com certeza, pastor. Hoje pode ser bem mais interativo do que das outras vezes, então você também pode fazer aí alguma consideração nos comentários, né? Exatamente. Esse formato tem muito a ver também com a própria natureza do livro de Abacuque, né? Enquanto o livro de outros profetas são anúncios de profecias da parte de Deus, Abacuque é diferente, né, Exatamente, Rodrigo? pastor. Abacuque fala um pouquinho da relação, né, de Abacuque com Deus. Exatamente. E em vários momentos, pastor, ele se coloca no nosso lugar, né? É uma empatia muito grande, né? Sobre os Verdade. questionamentos dele sobre Deus, né? Para Deus, na verdade. Né? Exatamente. Isso é muito interessante, porque o livro de Abacuque é uma conversa de Abacuque com Deus, Com na Deus. verdade. Não é uma mensagem profética para as pessoas que estavam ouvindo, nem para outros reinos, nem para Judá, mas um bate-papo, uma conversa uma oração, na verdade, de Abacuque com o Senhor, né? Então a gente vai avançar por esse livro do profeta Abacuque até onde dá, porque a minha ideia é nós fazermos isso em 2 blocos, certo, Rodrigo? Certo, pastor. Combinado. Porque tem muita coisa para poder refletir, para não ficar muito sufocado, então a gente vai fazer em 2 blocos, tá? Tá. Bom, eu vou pedir licença aqui, Rodrigo, eu já falei com ele, eu vou fazer uma revisão histórica. Rodrigo, fica aqui comigo, tá certo? Tá certo. E eu quero fazer só uma revisão rápida, histórica, só para a gente situar onde é que a gente está agora, que a gente está vendo o profeta Abacuque, certo? Então, vamos lembrar rapidamente que eu quero começar com Moisés tirando o povo do Egito, né? O povo hebreu que tinha ficado cativo por 400 anos. Isso se deu por volta do ano 1300 a.C. Então, Moisés tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, atravessa o deserto, leva 40 anos para fazer isso. Josué, que é o sucessor dele, é quem entra com o povo para conquistar a Terra Prometida. Josué conquista a Terra Prometida, estabelece na Terra Prometida as 12 tribos de Israel. Depois desse estabelecimento das 12 tribos de Israel, governam a nação de Israel os chamados juízes, entre eles nomes como Sansão, Débora e o último deles, que foi Samuel. Samuel, então, faz a passagem do tempo dos juízes para o tempo do reino, do reinado unido, onde um rei é escolhido para reinar Israel. O primeiro rei é Saul, escolhido por volta do ano 1046 antes de Cristo. Depois de Saul vem Davi, por volta do ano 1010 antes de Cristo, e depois Salomão por volta do ano 970 antes de Cristo. E aí esse é a parte do Reino Unido, né? Opa, Jonathan, é o outro slide, tá certo? Onde a gente vai ver a cronologia dos reis, na verdade. Essa é a cronologia dos profetas. Então, tem a parte do Reino Unido. Se você for olhar, não sei se dá para aproximar, Jonathan, essa setinha vermelha é onde estão os três reis que eu falei até agora, quando Israel estava reunido debaixo de um reinado de uma só pessoa. Então, ali nós temos Saul, Davi e Salomão, né? Em seguida, após o reinado de Davi, Saul e Salomão, o reino se divide, né? Acho que saiu aí o slide, né, Jonathan? O reino se divide e, a partir daí, nós temos o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Então, o Reino do Norte era Israel, chamava-se Israel. O Reino do Sul recebeu o nome de Judá.
e cada um dos reis, então, desses dois reinos, depois da divisão, foram reinando em épocas sucessivas, né, durante um período razoavelmente longo. Acontece que, como Deus tinha previsto através dos profetas, por volta do ano 722 a.C., acontece a conquista do Reino do Norte pelo Império Assírio. Então, por volta de 1722, você está vendo aí, tem no Reino do Norte, o amarelinho, que é Israel, tem duas mãozinhas acorrentadas ali, ali naquele momento, né, onde o rei Salmanasar V, o rei da Síria, ele, por volta de 732, quando o rei do norte era o rei Oséias, ele então leva para o cativeiro o reino do norte, e o reino do norte tem seu fim aí. Israel não volta, o reino do norte não volta a ser reunida depois disso, né? O reino de Judá ainda prosseguiu por alguns anos. Você está vendo aí nessa barrinha verde que o reino de Judá prossegue por mais alguns anos. E ele, na verdade, vem a cair um pouco depois. Então, tem duas datas aí que eu quero destacar. O reino que conquistou, a Assíria, que conquistou o reino de Israel, né? Que, assim, um império poderoso, esse império capaz de ser bastante cruel, ele, na verdade, ele chega ao fim um pouco depois da conquista do Reino do Norte. Em 722, ele conquista um Reino do Norte. Em 612 a.C., eles são conquistados, na verdade. Então, o grande Império Assírio é conquistado e derrotado pelos caldeus em 612 a.C. E os caldeus, então, fazem uma campanha militar muito grande por toda a Ásia e descem e querem ir até o Egito, que era outra grande potência que existia naquela época. Entre a Síria no norte, aliás, os caldeus no norte, e o Egito no sul, ficava essa faixa de terra onde os hebreus estavam instalados, onde Israel estava instalado. Então, a briga entre as duas nações, entre os dois grandes impérios, né, o Império Caldeu e Babilônico em seguida, ao norte, e o Império Egípcio, né, e os egípcios ao sul, o trânsito das batalhas, os exércitos transitavam por dentro das terras de Israel. Então, o nosso profeta Abacuque e o profeta Jeremias, eles exerceram o ministério deles, porque Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, exatamente nesse intervalo, onde o Reino do Norte já tinha sido levado cativo, os assírios tinham sido conquistados pelos caldeus, que viriam a ser os babilônicos em seguida, mas ainda não havia sido conquistada Jerusalém. Então, havia ainda apenas o crescimento da Babilônia, né, do reino babilônico, e esse reino, então, queria tomar espaço cada vez mais. Na verdade, essa disputa entre os babilônicos e os egípcios faz parte das querelas entre Jerusalém, entre Jeremias e outros profetas, né? Jeremias dizia claramente que os hebreus não deveriam, Judá não deveria se aliar ao Egito, mas os profetas, falsos profetas, diziam que a paz estava na aliança com o Egito. E Jeremias dizia, não, isso não vai funcionar, Deus já me disse que o Egito vai ser derrotado. Então, Judá ficava nesse joguete entre as duas grandes potências da época, entre Egito ao sul, entre a Babilônia ao norte, e sem saber exatamente o que iria acontecer com eles. Enquanto isso, a moral do povo se degringolava, os líderes abandonavam a lei do Senhor, e o povo caiu numa situação terrível. Então, foi no meio dessa situação em que Abacuque exerceu o seu ministério profético e conversou com Deus sobre a terrível situação em que o povo de Judá, a nação de Judá, estava vivendo naquele momento. Então, eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, chamar Rodrigo para voltar agora, para a gente conversar juntos sobre o texto.
eu quero que você abra o seu texto de Abacuque, seu livro de Abacuque, porque nós vamos fazer assim, nós vamos ler uns trechos, né, eu digo uns blocos do livro. A gente vai fazer algumas considerações e vamos conversar sobre isso, e você também está aberto para poder conversar junto com a gente, ok? Então, abra sua Bíblia aí no livro do profeta Abacuque e nós vamos ler juntos, pedaço por pedaço, e fazer algumas considerações, né? Rodrigão, quer acrescentar alguma coisa dessa parte? Isso. Beleza, beleza. É isso aí mesmo. Bom, então vamos ler o primeiro trecho, porque quando o profeta Abacuque busca falar com Deus, a situação era terrível, a situação no meio de Judá. O reino de Judá estava em decadência moral, decadência ética, decadência espiritual. E então Abacuque meio que se transforma numa voz que ecoa no nosso coração quando ele vai para a presença de Deus, né? E conversa com Deus sobre o que estava se passando. Então vamos ler Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4, né? Para a gente ver qual era o diagnóstico, como é que Abacuque estava enxergando Judá naquele momento, né? Diz assim: esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Então, Abacuque recebeu uma revelação de Deus, né, a respeito do que estava acontecendo. E aí ele se pronuncia diante de Deus, a partir do capítulo do verso 2. Ele diz assim: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Verso 3. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos do que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Meus irmãos, eu confesso para vocês que quando eu li as palavras do profeta Abacuque, Que introdução. assim, tirou daqui, ó. Rapaz, era isso mesmo que eu queria dizer, era exatamente isso daqui, né? Abacuque coloca diante de Deus um quadro terrível, terrível. Agora, um quadro que não é muito diferente daquele que nós estamos vivendo hoje, né, Rodrigo? Exatamente, pastor. E nós também podemos ver na postura de Abacuque, nesse início, pastor, assim, quando ele vai dizer assim, por que me forças a olhar para o mal? Então, ele questionamentos que ele faz a Deus como se... Assim, aí a minha primeira, até uma pergunta, pastor, ao Senhor, como se nós, que somos povo de Deus, temos privilégios ou tratamento especial por parte de Deus em determinadas situações da nossa vida, né? Então, também me faz pensar dessa forma. Mas por que eu, que sou cristão, estou passando por isso? Você tem razão. Na fala de Abacuque, é como se Abacuque dissesse assim: Senhor, eu não deveria ser tratado de uma forma especial, não? Exatamente. Né? Como é que nós estamos sendo tratados como todo mundo? Como é que a gente acaba sendo obrigado a ver essas coisas, né?
a experimentar essas coisas, né? Aí, isso é algo muito interessante, gente. Por quê? Veja só, a verdade é que Abacuque está angustiado porque parece que Deus está em silêncio. Vocês estão vendo? Ele diz assim, ó, até quando, Senhor, terei de pedir socorro, tu, porém, não ouves. Então, a sensação de Abacuque é que Deus não estava ouvindo, porque Deus não estava respondendo. Parece que não havia resposta da parte de Deus aos clamores de Abacuque diante da situação que estava por lá. Mas eu talvez queria começar, Rodrigo, nesse ponto, dizendo assim, que uma coisa que me deixa bastante, assim, me desafia, né, nesse contexto, é o fato de que Abacuque decidiu conversar com Deus sobre a situação. Porque eu acho que, às vezes, a gente passa por problemas, passa por dificuldades, vê coisas, vê situações que a gente acha terríveis, mas a gente não vai conversar com Deus sobre elas. Isso não é uma alternativa que nem levamos nem em consideração. Não é verdade? A gente esquece Deus, parece. A gente nem conversa com Deus sobre essas coisas. No entanto, Abacuque buscou de imediato Deus para conversar diante daquela situação que ele estava passando. Isso é um alerta importante para nós. Porque Abacuque decidiu ter uma conversa franca com Deus. Já pensou? Pense nas coisas que você tem aí que estão engasgadas, as coisas que você estão atravessadas aqui, e você diz assim, rapaz, isso aqui não dá, não passa, né? Pois era assim que Abacuque estava. Está atravessado aqui na garganta a situação que nós estamos vivendo. E aí ele decide conversar francamente com Deus. Uma conversa corajosa, né? Porque, veja só, ele chegou diante de Deus e disse o quê, Rodrigo? Senhor, será que o senhor não vai me ouvir? Quantas vezes eu tenho que gritar socorro, polícia, Exato, assassinato, exato, injustiça, exatamente. mas parece que o Senhor Quantas não me vezes eu ouve. tenho que gritar e clamar e não ouvir a tua resposta? Então, então, assim, meus irmãos, isso é uma coisa muito importante para nós, porque isso é uma autorização que nós temos pela vida do profeta para que nós também cheguemos à presença de Deus com os nossos clamores, com as coisas que ficam atravessadas, que a gente não aguenta ver, que a gente olha e vê o sofrimento acontecendo, vê as coisas terríveis acontecendo na nossa nação, no nosso estado. Mas em vez da gente virar feito ostra, né, se fechar naquilo ali e ficar processando aquelas coisas ruins, o exemplo do profeta Abacuque é buscar uma conversa franca com Deus. Sem reservas, né, pastor? Sem reservas. De Sem. sinceridade, de questionamentos bem sinceros a Deus. Ó Senhor, eu não vejo mais clareza e sinceridade do que isso aqui, né? Ele foi sem Verdade, reservas, verdade. como realmente eu me apresento ao meu Senhor. Ele já sabe de todas as situações, então por que que eu preciso me polir, né? Preciso me reservar ali, saber o que eu vou dizer ou não? Não, quando eu estou na presença do meu Deus, eu vou sem reservas. Isso, eu acho que às vezes, Rodrigo, a gente é muito mecânico quando vai para a presença de Deus, sabe? É muito mecânico, é muito automático, é quase que uma religiosidade. E você vê na palavra de Abacuque que é uma coisa franca, aberta. Ele vai lá. E ele dá nome aos bois. Ele não se faz de rogado, não. Ele não faz uma oração daquelas genéricas, né? Porque tem gente que faz oração genérica, né? Senhor, me ajuda com todos os problemas e as dificuldades que eu estou passando. É uma genérica, né? O Senhor perdoa todos os meus pecados, as lutas. É genérica, não é focada. Abacuque vai lá e dá nome aos bois e diz o que é que está acontecendo, o que é que está afligindo a alma dele e o coração dele, né? E eu relacionei aqui algumas coisas que Abacuque diz que estão afligindo o coração dele. No texto a gente vai vendo. Ó, ele diz assim, ó, até quando, Senhor, terei de pedir socorro, tu, porém, não ouves? Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens me salvar.
Então, a primeira coisa que incomodava Abacuque era a violência que tomava conta de tudo que estava acontecendo, né? As pessoas agindo com violência, tratando umas às outras com violência, né? É a primeira coisa. Ele avança no texto e diz assim: terei de ver estas maldades para sempre. E aí vem o segundo ponto, né? Que são as maldades. As maldades estavam incomodando profundamente o nosso profeta, né? E, Rodrigo, eu estava pensando, porque maldade é assim, é o vazio da bondade. A maldade é você decidir não ser bom, não agir em benefício dos outros. Então, a maldade, ela acaba se estabelecendo pela omissão da bondade. Então, é uma coisa para a gente pensar, porque às vezes a gente pensa que maldade é só aquele cara cruel que vai fazer e tal, mas a maldade começa simplesmente com a omissão da bondade. É como se a maldade só quem faz é bandido, né, pastor? Só quem faz maldade. Exatamente. Mas, na verdade, não é. Não é. A semente da maldade pode nascer numa pessoa, assim, de bem, vamos dizer assim, simplesmente quando ele se omite em fazer a bondade. Mas a maldade cresce, e realmente ela se torna violenta, ela realmente se torna cruel, né? E a maldade estava incomodando Abacuque, né? E ele continua no texto dizendo assim: por que eu preciso assistir a tanta opressão? E aí vem outro incômodo de Abacuque, a opressão. E a opressão, ela assim, ela acontece quando alguém tem mais poder do que outra pessoa. Dois iguais não têm opressão. Então, a opressão é o resultado da força, do poder que um exerce sobre o outro quando ele tem mais poder e mais força. No claro português, pastor, a lei do maior. A lei do maior. A lei do mais forte e do maior, exatamente. Ele vai lá e oprime, né? E a gente precisa ter cuidado sobre isso, porque a opressão facilmente se torna um modo de vida. Quer dizer, é sempre a gente exercendo, quando a gente decide resolver as coisas na base da força. Então, as soluções na base da força, normalmente são soluções opressoras. É lógico que existe a opressão também, que não é uma opressão física, mas é uma opressão por outro tipo de poder, né? É uma opressão que humilha, uma opressão que força a pessoa a agir numa direção sem ela querer, por causa de ameaça. Então, as ameaças também são instrumentos de opressão. E aquilo tudo estava consumindo Abacuque. Ele estava dizendo, eu não aguento ficar vendo isso tudo. Por que eu tenho que assistir os mais fortes e os poderosos oprimindo os mais fracos? Eu não aguento, Senhor. E aí, ainda no verso 3, ele diz assim: para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Né? Normalmente, aí, violência, de novo, sendo citada, e agora o profeta fala da destruição. E eu acho isso muito importante, porque a gente vive uma cultura onde as pessoas têm se tornado mais afeitas à destruição. Você concorda com isso, Rodrigo? Concordo, pastor. Destruição no sentido também de discussão, né? Discussões, brigas e... se não está de acordo com a minha opinião, eu desejo a destruição, né? Que se acabe, que não serve para mim. Então, facilmente a gente se bota nessa postura de que isso não merece viver, essa instituição não merece existir, que se exploda, né? Que se destrua. Essa expressão é bem característica de destruição, para que se exploda aí tudo, né? Quer dizer, você quer ver a coisa se acabar, não quer conversa com nada. E eu vi isso também, tenho visto isso muito, na própria relação nossa com a natureza, né? Quer dizer, facilmente a gente destrói as coisas, né? Destrói tudo que está lá para poder fazer o que a gente quer, não está nem aí com a vida dos animais, por exemplo, destrói a criação de Deus
com muita facilidade e destrói a vida das pessoas, destrói as instituições, destrói tudo, né? Então, essa cultura de destruição que estava estabelecida naquela época, ali para Abacuque, estava incomodando ele profundamente. Ele diz, para onde eu olho, eu só vejo isso, eu só vejo destruição e violência, né? E aí, em seguida, Rodrigo, ele cita exatamente o que você tinha falado, né? Olha aí, lê para a gente aí o restinho. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Eita! Eu acho que esse daí, se Abacuque escreveu para a época dele, mas o Espírito Santo deixou registrado para a nossa também, né? É verdade. Discutem e brigam o tempo todo. Ah, meus irmãos, parece aí com algo que você tem visto recentemente? Pastor, eu acho que Abacuque tinha Facebook, acho que o Abacuque tinha Instagram, acho que tinha sua conta lá pessoal, deixa eu ver aqui que o foco mudou um pouco, mas com certeza, pastor, hoje, e ainda mais hoje, que é uma discussão sutil, que não é uma discussão frontal, né? É uma discussão que usa um meio para se concretizar, né? Antigamente você olhava no olho da pessoa e dizia o que você sentia ou não sentia. Hoje não, eu posso aqui no meu computador e promover uma discussão, posso estabelecer uma briga, posso totalmente entrar numa contenda e simplesmente eu vou me deitar e nada disso aconteceu, né? Tipo, nada disso me atingiu, na verdade, né? Eu joguei palavras lá, atingi outras pessoas. Então, hoje a discussão, ela é um elemento que oprime, é um elemento que, enfim, está presente hoje tão quanto antes. É verdade. Veja só, possivelmente as brigas e as discussões, né, que Abacuque falava era talvez presencial, né? Mas em parte nós temos sofrido hoje com essa banalização da agressão virtual, né? Da briga virtual, da discussão virtual, como o Rodrigo falou. E isso, meus irmãos, machuca tanto quanto presencialmente. É a mesma coisa, as palavras têm o poder de chegar lá, escrita ou faladas, né? Você pode não estar dando um empurrão na pessoa, mas é como se estivesse dando na hora que você escreve lá na rede social de uma forma agressiva, né? Quando você larga as letras garrafais lá em cima, enche de ponto de exclamação e bota umas caras bem feias, você está empurrando, xingando, você está falando do mesmo jeito. E essa situação de briga e discussão o tempo todo era o que Abacuque via também nos seus dias. E aquilo estava incomodando profundamente Abacuque, né? E aí ele, a partir do verso 4, Abacuque fala de uma outra consideração que tem tudo a ver com os nossos dias. Abacuque diz assim, a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Veja só, meus irmãos, olha o que Abacuque está reclamando diante do Senhor, dizendo, Senhor, não aguento mais uma justiça que não faz aquilo que é justo. Uma justiça corrompida. Nós vivemos dias em que as reclamações contra a justiça são de todos os lados, né? A verdade é que algumas reclamações até procedem, outras talvez sejam só partidarismo de ambas as partes, porque há uma perspectiva de justiça muito particular, né? É a justiça que eu acho que é justa, né? Não a justiça que de fato é justa, né? Mas a verdade é que havia uma sensação de que a justiça não funcionava. Ora, não é exatamente o que a gente está vivendo hoje, Rodrigo? Com certeza, pastor. Inclusive, a Kátia aqui nos comentários, ela coloca, eu penso que a época que o profeta viveu é igualzinha ao que estamos vivendo nos dias atuais. Ela reafirma isso que nós estamos passando, né? Só mudaram, né? Só mudou os personagens da destruição e das violências.
Então, Verdade. realmente é muito atual o que esse desacreditar da justiça, né, essa dúvida sobre o papel da justiça, ou as decisões que ela tomou, o que, o que aconteceu, os fatos e tudo mais, há um descrédito absoluto, né? É verdade. E essa sensação de que a justiça não cumpre o seu papel faz com que a lei não seja aplicada. Né? É isso que Abacuque está dizendo que acontecia nos dias dele e que acontece nos nossos dias também. Pois bem, foi com todas essas reclamações que Abacuque foi para onde? Para a porta de algum local protestar? Foi para Postagens no Facebook, no postagem no Instagram. Facebook? Para onde é que ele foi com isso tudo? Ele foi para a presença de Deus. Ele foi conversar com o Senhor sobre essas coisas. Eita, eu acho que essa é uma boa dica para a gente, sabia? Veja só, meus irmãos. Eu quero completar esse bloco aqui para a gente passar para o seguinte, dizendo 3 coisas rapidinhas. Primeiro, dizer o seguinte: olha, nós temos liberdade de conversar com o Senhor e de fazer nossas perguntas. Não tenha medo de fazer perguntas para o Senhor. Deus não fica constrangido com nenhuma pergunta. Os profetas eram hábeis em fazer isso. Os salmistas também faziam muita pergunta, mas os profetas faziam mais. Então, vá para a presença de Deus, pergunte, tenha liberdade. Em Cristo Jesus você pode fazer isso. Pela sua própria condição humana, você não teria nem como chegar na presença de Deus. Mas, por Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, esse caminho que foi aberto no contato, um novo caminho vivo, para contato com Deus, você pode fazer isso. Você pode ir para a presença de Deus. Então, há liberdade. Certo? Há liberdade. A segunda coisa que eu queria dizer para fechar esse bloco é dizer o seguinte: quando Abacuque reclama dessas coisas, né, dessas reclamações que Abacuque faz, a gente pode concluir o seguinte: existe um modo de vida que se parece mais com o projeto de Deus do que os outros. Então, Abacuque critica e fala e coloca diante de Deus que ele não aguenta mais esse modo de vida que não tem a ver com o projeto de Deus. Então, se existe esse modo, esses modos que não têm a ver, existe um modo que tem a ver. Então, isso é importante para a gente saber o seguinte, que não é para viver a vida de qualquer jeito. Não é para a gente viver a vida do jeito que acha que quer, ou que acha legal, ou que leu num livro, ou que viu uma pessoa falando, ou que um influencer desse aí mandou na rede social dele. Não, 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 não. Não. Existe um modo de vida corresponde, que tem a ver, que é coerente com o projeto de Deus para a humanidade criada por ele. E todos os outros modos de vida não tem a ver. E eles não vão produzir coisas boas. Né? E aqui Abacuque ressaltou alguns deles, algumas questões: maldades, opressões, destruição, violência, brigas constantes, justiça corrompida. E, para fechar esse bloco, eu quero dizer o seguinte: presta atenção, Abacuque era um servo de Deus, não é? Ele estava falando do sofrimento do povo de Deus, não era isso, Rodrigo? Exatamente. Isso quer dizer uma coisa, que a fé em Deus não é uma pólice de seguro contra os males comuns da vida. Isso é, os servos de Deus, eles sofrem do mesmo jeito que aqueles que não são servos sofrem. Nós não somos super-heróis, pastor. Não somos. A reclamação de Abacuque, como se ele tivesse que ter um tratamento especial, na verdade, revela que Deus não estava dando um tratamento especial. Que Deus estava permitindo que o seu povo vivesse todos os percalços, todas as dificuldades que a vida humana enfrenta. Então, saia dessa armadilha se você está achando que Deus vai colocar você, porque você acredita nele, numa condição especial em que você não vai sofrer nada, você vai ser protegido de tudo, nada vai lhe acontecer. Isso não é verdade, não é bíblico. Né? Não, na Bíblia nós não temos nada. Aliás, Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: vocês vão ter no mundo aflições. aflições.
Então, não tem seguro, tá certo? Não tem apólice de seguro. A fé em Deus não é apólice de seguro contra as dificuldades da vida. Não é. A fé em Deus é a garantia de que o Senhor estará conosco nas dificuldades da vida, né? Que são coisas diferentes, né? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho. Deixa eu olhar a nossa hora como é que está aqui. Nesse formato, a gente perde um pouquinho a noção do tempo, né? Mas ainda dá para a gente ir um pouquinho à frente, né? Muito bem, gente, olha, você pode fazer comentários aí do lado se quiser, tá certo? Aí na própria live, né? A gente está olhando aqui e vai poder, seu comentário vai poder fazer parte também aqui da nossa reflexão, tá? Muito bem, vamos passar para o bloco seguinte, Rodrigo? Vamos, pastor. Lê para a gente, Rodrigo, do capítulo 1, do verso 5 a 11. Vamos lá. Eu tenho aqui, pastor, a paráfrase da mensagem, mas eu vou ler no que vai aparecer no nosso vídeo. Tá certo, ok. Jonathan vai colocar. Jonathan, estás aí? Opa! Eu tenho outra versão aqui também. Vai, Jonathan. Abacuque 1, de 5 a 11. Gente, ao vivo e novo formato, então tenham paciência aí com a gente. Observem as nações ao redor, observem as nações ao redor. Olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Pode passar. Seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam, vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Versículo 9. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Beleza, beleza. Até o 11 aí. Bom, a pergunta que eu quero começar nesse bloco é a seguinte. Vamos dizer que você vai para a presença de Deus, como Abacuque foi, né? E diz, Senhor, eu não aguento mais essa situação, isso aqui está terrível, olha só como é que o povo está vivendo, olha aqui, Senhor, é maldade para todo lado, as pessoas se oprimem, ninguém tem mais apreço com nada, todo mundo só quer destruir as coisas, a violência, Senhor, se tornou uma coisa banal todo dia, o pessoal briga e se ofende o tempo todo, Senhor, e a justiça ainda está corrompida nesse país, Senhor. Aí você dá aquela pausa para você ouvir a resposta de Deus, né? Quer dizer, vamos ver o que o Senhor vai dizer. Aí Deus diz assim, ó, eu estou levantando aí o exército dos babilônios para eles completarem o que eu queria fazer, que não completou ainda não. Eles são cruéis, eles são violentos, eles são rápidos e eles vão vir para cima de vocês com toda a força. Eu não sei se você está prestando atenção, que parece que há uma certa dissonância entre a queixa de Abacuque e a resposta de Deus. Parece que a resposta de Deus agrava o sofrimento de Abacuque.
Abacuque quer uma solução para a dor que ele está sofrendo. No entanto, Deus anuncia que essas dores são o princípio daquilo que ele ainda está fazendo. Olha só, que coisa. O Senhor... Sim, pode dizer, Arthur. Pastor, exatamente, né? Essa primeira resposta do Senhor, primeiro Abacuque, como o senhor falou, fala, isso não faz sentido nenhum, Senhor, isso não tem sentido. O Senhor vai mandar esse povo vir aqui com crueldade no meio disso tudo que a gente está vivendo. E o Senhor responde inicialmente, exatamente, vou mandar sim, eles vão vir sim, porque existem coisas, né, que você não sabe, mas que precisam esse ser ponto é tratadas. importante, Rodrigo. Esse ponto é importante. Por quê? Porque, na verdade, Abacuque, ao reclamar na presença de Deus, reclama do seu problema local, daquilo que está acontecendo ali. É razoável que Abacuque reclame sobre o problema de Judá. Ele estava em Judá, era o que ele estava vivendo. No entanto, o Senhor diz assim para ele no verso 5, ó, observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Então é como se Deus dissesse, Abacuque, levanta os olhos, Abacuque. O que eu estou fazendo não tem a ver apenas com o que Judá está sofrendo agora nesse momento. Judá está incluída, mas eu estou agindo nas nações todas ao redor. A minha obra, a minha atuação é muito maior. E aquilo que os profetas prometeram, é como dissesse, aquilo que os que vieram antes de você prometeram, Abacuque, vai se cumprir. E ainda não se cumpriu tudo, porque apenas o reino do norte tinha sido levado cativo. A Judá havia sido ainda oferecido um tempo, né? Um tempo extra, até que o reino, por fim, de Judá fosse levado cativo. Então, a obra de Deus ainda estava acontecendo. A minha questão, Rodrigo, é assim, como é que a gente se sentiria se, depois de abrir o coração para Deus, porque foi isso que Abacuque fez, né? Depois que dissesse tudo que estava incomodando para Deus, Deus chegasse e dissesse, ó, eu ainda vou fazer coisa ainda que vai ser mais dolorida ainda. Eu ainda não terminei. Porque foi isso que Abacuque ouviu do Senhor, né? Então, eu não sei se já aconteceu com você, meu irmão, que está ouvindo a gente, de às vezes conversar com Deus e pedir de Deus uma solução para alguma coisa e, de repente, as coisas irem ao contrário da solução, se tornarem mais complicadas, mais complexas, como se Deus estivesse quase que fazendo pouco caso daquilo que você perguntou, né? Mas, na verdade, não é pouco caso. Na verdade, é o Senhor que age além da nossa visão, além daquilo que a gente é capaz de perceber. É o Senhor que pede para a gente olhar em volta e dizer, olhe em volta, não é só você no mundo. Não é só o seu problema. Não é só a sua angústia. Eu estou agindo na vida de todas as pessoas ao seu redor. E eu não terminei de fazer ainda o que eu me propus a fazer na sua vida. Então, assim, essa posição, né, de receber essa resposta de Deus não é fácil. Boa parte das pessoas que recebem uma resposta assim como o Abacuque recebeu, sabe o que elas fazem? Uma parte delas, eu acho, Rodrigo, não sei, né? Eu vou contar de umas que eu já vi. Elas dizem assim, rapaz, esse Deus aí não tá com nada. Eu pulo fora. Vira as costas para Deus. Ou então, pastor, isso não é Deus, não, é o diabo. Ou então, exatamente. Ou então olha para o que aconteceu e diz assim, isso daí não vem de Deus, não. Né? Não vem, não. Acho que, imagina Abacuque dizer assim, não, acho que essa revelação não foi de Deus, não. Eu achava que era de Deus, mas não era não, porque como é que Deus ia revelar que ia trazer
os babilônios para acabar com a gente aqui, isso aí não é de Deus, não, isso é do diabo. Né? Mas, na verdade, era Deus falando com ele. E também, pastor, tem algumas expressões assim que eu acho interessantes, né? Pelo menos aqui na mensagem tem assim: vocês terão dificuldade para acreditar, o Senhor fala. E também tem na Bíblia Vida aqui que ele fala: vocês terão que ver para crer. Exatamente. Exatamente. Então, veja só, Deus faz uma relação, mais ou menos, da característica dos babilônicos, né? Que iriam completar a obra de Deus. Porque, veja só, Deus está dizendo assim, eu vou levantar os babilônios. Os babilônios. Não é, presta atenção, meu irmão, não é o diabo levantando os babilônios. Não são os babilônios querendo vir por conta própria. Não, não é. É Deus dizendo, eu vou levantar esse povo. Essa é uma obra minha. Eu vou agir para completar aquilo que eu comecei. Né? E então, o nosso querido profeta Abacuque ouve essa fala do Senhor, dizendo que um povo cruel, violento, um povo arrogante, donos da verdade, porque Deus diz assim, eles mesmos estabelecem a verdade deles, eles não querem prestar contas a ninguém, né? Uma máquina de guerra bem azeitada, porque Deus diz, olha, os cavalos, os cavaleiros, eles agem, eles vêm para cima e é com rapidez e não tem ninguém que resista a eles, não. Só tem uma coisa em mente, a morte, né? Exatamente, exatamente. E no final ele diz assim, olha, seus cavaleiros atacam vindo de longe como águias, né? No verso 8. E mais um pouquinho, ele diz assim, verso 11, esse que eu queria ver. Ele passa com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Então, era esse exército que não acreditava em nada, a não ser no seu poder, na sua força. E Deus separou esse exército, esse povo, para completar a obra dele. E essa foi a fala de Deus respondendo ao clamor de Abacuque diante dos problemas que Judá estava sofrendo. Ah, meus irmãos, eu não sei se eu estou completamente preparado para ouvir a resposta desse tipo aqui, desse calibre, não. Sabe? Mas essa resposta do Senhor alcançou o profeta. E aí, o que fez o profeta? Quer dizer, o que fazer quando a resposta de Deus não é aquela que a gente espera? Faz o quê? Quando a gente pede e não tem resposta, ou quando pede e o Senhor agrava a situação que estava sendo vivida. A gente se revolta, né, pastor? A gente toma as nossas próprias decisões, a gente faz justiça com o nosso braço, a gente sai com ímpeto de eu preciso fazer alguma coisa, eu vou agir. É verdade. A gente, às vezes, toma nas mãos algo que não deveria estar nas nossas mãos, né? E aí acaba tomando decisões erradas. Pois bem, eu queria ler do verso 12 ao verso 17 e propor para a gente um modo de lidar com essas situações nas quais o Senhor responde praticamente agravando ou no mínimo, não respondendo da maneira como nós gostaríamos aquilo que nós colocamos na presença dele. Assim como aconteceu com Abacuque, tá certo? Então, quero que você me acompanhe, Abacuque capítulo 1, de 12 a 17. Diz assim, ó. Então, recapitulando, Abacuque vai para a presença de Deus e diz, Senhor, não aguento mais, Senhor, não dá para conviver com tanta maldade, com tanta opressão, com destruição e violência. Senhor, não dá, a justiça não funciona, o pessoal briga o tempo todo. Aí Deus diz assim, Abacuque, levante a cabeça, olhe as nações em volta, porque eu estou levantando os babilônios e eles vão vir com voracidade sobre vocês para completar a obra
que eu tenho ainda para fazer. Aí Abacuque, ouvindo isso de Deus, essa resposta que não atendia os anseios dele, né? Abacuque diz assim, verso 12: Ó Senhor meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados, mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Verso 14. Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam? Então eles oferecerão sacrifício e às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? Bom, meus irmãos, então eu quero propor para você aqui um caminho de 4 passos para você lidar com essas situações nas quais a resposta de Deus é contrária, vai de encontro, né? Choca com aquilo que você pediu, com aquilo que você clamou a Ele. Você abriu o coração, você pediu a Ele que acontecesse algo e não aconteceu. E não aconteceu. Ou melhor, aconteceu o contrário do que você tinha pedido. Muito bem. Qual é esse caminho de passo que eu queria sugerir? Rodrigo, vai interferindo aí, pode, na hora que quiser, tá certo? Tá certo. Vai interferindo. A primeira coisa que eu acho que a gente poderia fazer, como uma prática, é voltar-se para Deus. Porque foi o que o profeta fez. Veja só, o profeta não poderia ter ficado emburrado e ter dito assim: rapaz, não deu certo não, esse negócio não deu certo não, eu não sei o que eu vou fazer não sei o que eu vou fazer não. E aí virar as costas, deixar de conversar com Deus, deixar de falar com Ele e tentar resolver o problema de outra forma, né? Mas em vez de fugir para longe de Deus, o profeta, com aquela situação, foi para perto de Deus. Voltou-se para Deus. Então, eu acho que a expressão que caracteriza isso é que depois dessa resposta dura de Deus, o profeta diz: ó Senhor, é como se ele levantasse as mãos e dissesse: Senhor, eu não tenho para onde ir, eu tenho que ficar aqui na tua presença. E aí ele diz: ó Senhor, e começa a falar. Então ele se volta para Deus. Então, eu vejo isso muito naquelas situações em que as pessoas passam por dificuldades e problemas, por exemplo, e preferem não participar de nada que esteja acontecendo que envolva Deus. Ela prefere ficar isolada de Deus. É como se, não, eu vou dar um tempo aqui. Aí vai dar um tempo da presença de Deus, mas não existe tempo da presença de Deus. Deus está presente o tempo todo, em todo lugar. Então, o primeiro passo para quando você recebe essa resposta atravessada, vamos dizer assim, que não é aquilo que você queria, é correr para mais perto de Deus ainda. É buscar a presença do Senhor, dizer: ó Senhor, para onde é que eu vou? Né? Me lembra bem aquela fala de Jesus com os discípulos, né, Rodrigo? Quando o pessoal começou a sair da presença de Jesus e foi saindo um, saindo o outro, saindo o outro, saindo o outro. Daqui a pouco o Senhor chamou os discípulos e disse assim: vocês vão se embora também? Vocês vão me abandonar também? E aí Pedro se levanta para dizer assim: Senhor, para onde é que nós vamos? Se tu é que tens as palavras de vida, Senhor. Meu irmão, para onde é que nós vamos? Se é o Senhor que é aquele que nos guarda e que cuida de nós, nós não temos para onde ir, não. Nós temos que nos voltar para a presença do Senhor.
Então, quando a resposta de Deus vier atravessada, ou você achar, né, que está atravessada conforme a sua expectativa, vá para a presença de Deus. Primeira coisa. Pastor, Vá, Rodrigão. e também demonstra relacionamentos superficiais, né? Às vezes nós não nos aprofundamos, nós só cremos em Deus quando está tudo bom, né? Quando está tudo bem, quando está tudo mil maravilhas, então Deus existe, você tem uma postura bem grande, estufa o peito, levanta os braços e tem toda uma postura. Mas quando existe por parte de Deus, ou pode ser até um relacionamento seu com alguém, alguma coisa acontece, você é contrariado, né? Você recebe uma opinião diferente daquilo que você esperava, então você vira as costas e sai, né? Então, esse relacionamento com o Senhor, ele precisa ser de confiança, né? Você precisa crer em Deus. Eu creio num Deus que é vivo, eu creio em um Deus que é soberano, que rege, que é o grande maestro de todas as coisas. Então, se Ele está me dando uma opinião, né, diferente daquilo que eu imaginava, como Abacuque descreve, então eu preciso continuar esse relacionamento com Ele. Exatamente, Rodrigo, exatamente. E é interessante porque essa forma de fazer as coisas contamina o nosso relacionamento com as pessoas, como você disse, né? A gente age parecido com as pessoas também. Na hora que alguém ou pensa diferente, ou dá uma palavra atravessada, que você, é diferente daquilo que você não queria, aí você tem a tendência de virar as costas também para a pessoa, e é terrível isso, né? Só recuperando aqui, o Zodi Silva tinha feito uma consideração aqui um pouco atrás, importante, ele diz assim, essa é a sensação, né? Vemos os injustos fazendo ainda mais injustiças, mas temos um Deus que nos sustenta nesses dias maus, verdade, como outrora fazia, mesmo em volta das aflições, né? Temos ânimo porque Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas aqui. Muito legal, Zudir. Boa participação. Meu amigo José Vieira, irmão Vieira, um pouquinho abaixo, diz assim que ele fala orar e muito e confiar. É uma boa forma de caminhar, né? A Kate, logo abaixo, está dizendo assim, para onde fugirei do teu espírito, né? Se tu está lá, né? Não há lugar para fugir. Mas, às vezes, a gente foge para dentro da gente mesmo, né? Acha que está fugindo, né? Foge para dentro de si mesmo, vira as costas para Deus, mas, na verdade, nós somos chamados para ir para perto dele. Primeira coisa, volte para Deus. A segunda coisa que eu acho que Abacuque fez é o seguinte, ele busca, ele tenta recuperar o conhecimento que ele tinha de Deus. É como se ele dissesse assim, quem é mesmo esse Deus, né? Então ele vai atrás das verdades que ele sabe a respeito de Deus. E ao recuperar essas verdades a respeito de Deus, Abacuque confirma, ratifica, consolida a fé dele em Deus. Então, olha só o que ele diz, né? Algumas coisas que ele fala de Deus só nos versículos 12 e 13. Ó Senhor, meu Deus, meu santo. Deus é santo. Tu és o quê? Eterno. Deus é eterno. Certamente não planejas nos exterminar. Isso é, Deus é bom. O Senhor é a nossa rocha. Isso é, Deus é a nossa segurança. Né? O Senhor é Deus que corrige. Então, ele é um Deus que ama. Ele diz, enviaste os babilônios para nos disciplinar. Aí, verso 13, ele diz assim, mas tu és puro. Então, Deus é puro e não suporta ver a opressão e o mal. Isso é, Deus é misericordioso. Então, Abacuque, de repente, ele faz assim, ele destrança, né? Ele espalha em cima da mesa quem é o Deus que ele acredita, ele recupera as verdades a respeito de Deus. Deus é santo, Deus é rocha, Deus é eterno, ele é justo, Deus é puro, Deus é misericordioso. E assim, Abacuque consolida a confiança dele. Ele não vai para perto de Deus para achincalhar Deus. Ele vai para perto de Deus para reconhecer quem Deus é. Ah, que coisa maravilhosa essa, viu? Impressionante.
menino Deus é bicudo, bom. né, pastor? O menino bicudo, que não entende o que o Senhor fala, o que alguém falou, mas não, ele foi com a postura de dizer quem é esse Deus, né? De reconhecer Exatamente. tudo isso que o Senhor falou. Exato. Não foi para a presença de Deus cheio de birra, não. É reconhecendo quem o Senhor é. Então, primeira coisa, volte para ele. Segunda coisa, recupere seu conhecimento dele, né? Recupere as verdades que você sabe a respeito de Deus, para que a sua fé seja consolidada naquilo que você já sabe a respeito dele. Porque quando essas respostas que parecem atravessadas chegam a nós, a tendência é a gente querer anular tudo que a gente sabia a respeito de Deus. É como se Abacuque ouvindo isso, dissesse, não, então Deus não é aquilo que ele disse que ele era, não. Se Deus está falando essas coisas, então é porque ele não é desse jeito, não. E aí desacreditar tudo de Deus. Ao invés de fazer isso, Abacuque recupera as verdades, consolida a sua fé. E aí o que faz Abacuque? Abacuque volta para conversar com o Senhor. É aquilo que o Rodrigo tinha falado no começo. Permanecer, insistir na conversa, né? Insistir no diálogo. Ele faz exatamente isso, né? Agora, como que Abacuque permanece na conversa? Isso é importante, né? Ele, se você prestar atenção, depois que Abacuque faz essas afirmações sobre quem Deus é, ele começa a fazer, Rodrigo, não sei quantas perguntas. Verdade. Olha aí, gente. Versos 13 até o verso 17, você vai encontrar Abacuque conversando com Deus através de perguntas. Ele tinha feito umas perguntas antes. Aí Deus respondeu. Não foi aquilo que Abacuque achou que era. Mas aí Abacuque se volta para Deus de novo, reconhece quem Deus é e faz o quê? Mais perguntas. Mais perguntas. Isso é, ele continua, ele desenvolve o relacionamento dele com Deus através das perguntas. Vamos ver algumas dessas perguntas? No verso 13, Abacuque pergunta assim: permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Vê que Abacuque ainda está aí na cabeça com a questão de que Deus está levantando os babilônios, né? Diz assim, tudo bem, o Senhor vai trazer eles aqui, mas é isso mesmo? O Senhor vai ficar indiferente diante de quem eles são? Né? Então, veja só, o que Abacuque está querendo é dizer, Senhor, me explica, me ajuda a entender o que o Senhor está fazendo através desse povo que é tão mau. Como é que eu posso entender quem o Senhor é, através daquilo que o Senhor está fazendo? Meu amado irmão, você tem liberdade de fazer isso. Vá para a presença de Deus e diga, Senhor, eu não estou entendendo bem, não. Faça perguntas. E espere o Senhor lhe responder. Espere, converse com ele. Né? Então, a primeira pergunta é essa. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ainda no verso 13, Abacuque diz assim, ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que eles? E aí, Rodrigo? Aquela noção, né? Exatamente, pastor. Por que não faz alguma coisa? Né? Vai ficar em silêncio? E a questão da justiça, achando que eles são mais justos, nós somos mais justos que eles. Exatamente. Né? E aí, mas a dúvida é legítima, ele pode fazer, ele vai para a presença de Deus para fazer. Né? E aí ele continua, verso 14 e verso 15, é como se ele dissesse assim, Senhor, nós somos desprezíveis, nós somos como um peixe qualquer dentro do mar que é apanhado e morto, um cardume que anda aí para qualquer lado e que é apanhado pelas redes dos pescadores. Nós somos assim, nós somos desprezíveis na tua presença. É por isso que o Senhor está trazendo os babilônios para acabar com esse negócio aqui. Então, veja Abacuque aprofundando a conversa com Deus, tentando buscar do Senhor entendimento. Né? No verso 17,
Há, então, a pergunta final de Abacuque, onde ele diz assim, eles continuarão a destruir cruelmente as nações? Quer dizer, é como se Abacuque dissesse assim, Senhor, o fato de o Senhor estar trazendo esse povo cruel para acabar aqui com a gente, para completar a tua obra, significa que o Senhor está assinando embaixo, dizendo que é isso mesmo, que eles são gente boa? Quer dizer, eles vão continuar destruindo tudo, o Senhor vai permitir que isso continue assim? Né? Então, as primeiras perguntas, essas três primeiras perguntas, né? Permanecerás indiferente, Senhor? Ficarás calado diante disso? Deixarás que eles fiquem impunes? Essas três primeiras são perguntas sobre Deus. Então, não tenha medo de ir para o Senhor e perguntar a respeito dele, da natureza dele, quem ele é. Investigue a palavra, busque a palavra de Deus. Foi isso que Abacuque fez. Depois Abacuque pergunta sobre si mesmo. Ele diz assim, nós somos desprezíveis, Senhor? No versos 14 e 15. Né? E, por fim, essa última é a pergunta de Abacuque sobre os outros. Então, veja só, para continuar conversando com Deus, Abacuque investiga Deus, investiga a si mesmo e investiga os outros. Diante de Deus. Ele vai diante de Deus com as perguntas que ele tem a respeito de Deus, a respeito de si mesmo e a respeito das outras pessoas. Então, essa é uma boa maneira de você conversar com o Senhor e estreitar o relacionamento dele, seu com ele. Né? Então, esse foi o terceiro passo. E o quarto passo, que eu estou chamando aqui de aprofundar o diálogo. Sabe por quê? Porque depois que ele faz essas perguntas todas, no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, e ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará à minha queixa? Abacuque não está sendo aqui arrogante, não. Ele está dizendo assim, eu vou assumir a atitude e a postura dos vigias da torre. E você sabe o que é que fazia o vigia da torre? Ele subia no local que era um local mais alto, na muralha da cidade, e ele ficava observando. Então, o vigia da torre, ele não podia fazer muita coisa, não. Ele só fazia observar o que estava acontecendo. Então, Abacuque diz assim, eu vou, sim, ficar agora observando as coisas. E eu quero dizer que isso tem a ver com aprofundamento de diálogo com Deus, porque quando as coisas complicam, meus irmãos, quando as respostas não são aquelas que a gente queria, e quando a gente não vê Deus agindo, quando Deus parece silencioso, e quando as coisas parecem que não vão na direção que o Senhor que a gente está achando que o Senhor deveria ir, é preciso algumas coisas. E essas coisas têm a ver com essa postura do vigia da torre. É preciso, por exemplo, paciência. Por isso ele diz assim, ficarei aqui. Eu vou ficar aqui, esperando. Com paciência. E na dúvida, né, pastor? Na dúvida do que viria como resposta. Né? Podia ser uma resposta pior, né? Ainda no mesmo modo, né, que vinha tendo. E também pode ser também uma resposta diferente do que você está esperando. Né? Na dúvida, no contexto na dúvida. Isso é muito importante, Rodrigo, porque a gente tem uma tendência nossa de querer solucionar logo as coisas, entendeu? A gente é apressado, a gente quer saber logo o que é. E Deus, na maioria das vezes, não tem muita pressa, não. Ele vai resolvendo à medida em que a vontade dele chega, o momento da vontade dele chega para acontecer. Né? E muitas vezes isso significa que nós vamos ter sim que lidar com dúvidas. Nós vamos ter que lidar com tempos de incerteza. O seguidor de Jesus não é aquele que tem certeza de tudo ao tempo todo, não. É aquele que, nos momentos de incerteza, confia no amor de Deus e na provisão que Cristo tem. Você percebe que é diferente? Não é diferente, Rodrigo?
São duas situações diferentes. Uma coisa é você querer que a coisa se resolva logo. E aí você bate o martelo e não quer saber, não quer logo saber o que é. Mas o Abacuque sobe para a torre de vigília sem saber aquilo que Deus ia responder. Que atitude de fé, né, pastor? Uma atitude de fé. Isso. E uma atitude de perseverança. Porque o vigia passava a noite inteira olhando, observando, para ver se alguma coisa acontecia. Então, quando você se vê nessa situação em que Deus parece silencioso, as respostas parecem que não fazem sentido para aquilo que você perguntou, você precisa perseverar, aguardar, observar, até que a resposta de Deus chegue na sua vida. Então, paciência, perseverança, mas tem um outro elemento que tem a ver com esse aprofundamento do diálogo com Deus, que é o silêncio. A solitude, porque o guarda de vigia ia para lá e ele ficava só. E a gente é uma geração, as nossas gerações, as últimas gerações todas, têm um medo imenso da solitude. Né? A gente confunde até solitude com solidão, que são duas coisas distintas. Né? A solidão, você está sozinho porque você não tem companhia. A solitude é a decisão de permanecer sozinho por algum tempo, por algum momento, para refletir, para orar, para buscar a presença de Deus, para pensar sobre aquilo que Deus está falando com você. Solitude é uma prática espiritual e é muito diferente de solidão. Então, na verdade, esse aprofundamento que Abacuque praticou ali naquele momento, ele pode ser útil para a gente também. Né? Paciência, aguardar com perseverança, em silêncio, até que o Senhor responda às nossas considerações, às perguntas que nós fizemos, às coisas que inquietam o nosso coração. Né? Então, 4 passozinhos, tá? Voltar-se para ele, recuperar o conhecimento dele, conversar com ele e aprofundar o seu diálogo com o Senhor. Rodrigo, nosso tempo já está esgotado, né? Verdade, pastor. Mas como, pastor, isso fala muito ao meu coração, sabe? Eu sou muito imediatista, o ambiente de dúvida me consome. Acho que isso muita gente também passa por isso, né? E às vezes esperar é uma atitude, né? Não é você não está sendo passivo, né? Você está sendo prudente, você está sendo perseverante, você está sendo coerente. O momento não pede para você agir, pede para você observar. Né? Outro dia eu estava conversando com minha esposa, olha, o sinal está vermelho, ele não está verde. O sinal está vermelho, é para você ficar parado, não é para você andar. E isso tudo no momento de dúvida, pastor. Eu pessoalmente fico muito. Isso fala muito ao meu coração. Na dúvida é muito difícil esperar. Mas é um convite que o Senhor nos faz. Né? É esse modo que ele trata a gente, pessoal. Né? Ele tem hora que é para parar, para esperar, não tem o que fazer. Verdade, verdade. É um aprendizado. Né? É um aprendizado. E ninguém se julgue muito experiente nisso, não, porque a maioria de nós não tem experiência quase nenhuma nisso. Né? É uma coisa que a gente precisa se colocar à disposição do Senhor para aprender. Né? E Ele nos ensina. Bom, eu talvez queria encerrar falando o seguinte, falando que a gente... esse processo que a gente acabou de falar aqui, que Abacuque usou, para poder lidar com uma resposta de Deus que foi muito diferente daquilo que ele esperava, né? Isso tem a ver com desenvolver um relacionamento com Deus. Né? E é algo que a gente aprende, como a gente está dizendo aqui. Então, eu só queria aqui ressaltar 3 coisas, Rodrigo, que eu acho que podem ajudar a gente nesse aprendizado do relacionamento com Deus. A gente fala muito sobre isso.
né? Sobretudo na nossa igreja, nós falamos muito sobre relacionamento com Deus e tudo. Muitas comunidades também entendem esse caminho do relacionamento com Deus como algo importante para a vida, caminhada da vida cristã. Mas é um aprendizado. Então eu queria dizer assim 3 coisas sobre Deus que podem ajudar a gente nesse relacionamento com Ele. E com essas 3 coisas eu quero encerrar o nosso bate-papo, já prometendo a continuidade para o próximo domingo, tá certo? Então, quais são essas 3 coisas que eu quero dizer sobre Deus que eu acho que podem ajudar no relacionamento com Ele? A primeira é que Deus é uma pessoa. Deus não é uma energia. Deus não é uma força. Deus não é uma entidade impassível. Deus é uma pessoa, um ser. Um ser inteligente com quem você pode se relacionar. Então, essa é a primeira coisa que você precisa colocar na sua mente a respeito de Deus. Deus é uma pessoa, um ser. Ele não é um ser humano, ele é uma pessoa divina, mas ele é uma pessoa. Com energias, ninguém se relaciona. Energias são impessoais, mas Deus é pessoal. E é porque ele é pessoal que nós podemos nos relacionar com ele. A segunda coisa é que o Deus da Bíblia, né, o Deus das Escrituras, ele é um ser moral. Com isso eu estou dizendo que Deus tem conceitos próprios a respeito do que é certo e do que é errado. Na verdade, não apenas conceitos próprios. Ele mesmo é a verdade. Então, esse Deus, que é uma pessoa com quem a gente se relaciona, ele tem a verdade a respeito daquilo que é certo e do que é errado. Então, essa é uma outra informação sobre Deus para ajudar você a se relacionar com ele. Tá? E, por fim, a terceira coisa que eu quero dizer é que Deus deseja se relacionar conosco, se revelar para nós. Como Deus está além da nossa compreensão, se ele não quisesse se revelar para nós, nós não o conheceríamos. Mas ele decidiu se revelar. E decidiu se revelar porque ele quer se relacionar com a gente. Isso é, ele quer interagir com a gente. Entende isso? Então, esses 3 elementos de Deus, quer dizer, o fato dele ser uma pessoa, ser pessoal, o fato dele ser um ser moral, o detentor da verdade a respeito daquilo que é certo ou errado, e o fato de ele desejar se revelar, essas 3 coisas juntas permitem que a gente possa interagir com Deus. E permitem que a gente interaja com ele com segurança, na verdade. Né? Há um quarto elemento aqui que eu poderia acrescentar, que é que esse Deus, que é uma pessoa, que é um ser moral e que deseja se relacionar, se revelar, ele é bom, sumamente bom, e deseja o bem permanentemente. Então, isso abre todos os caminhos e todas as portas para que a gente possa interagir com Deus. Ele revelou-se de forma natural, através da sua criação, revelou-se de forma especial, através das Escrituras, e revelou-se de forma pessoal, presente, presencial, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, esses 3 caminhos nos permitem conhecer mais a respeito de Deus e interagirmos com ele. A revelação que ele criou, as escrituras que ele deixou registrada e a pessoa de Jesus Cristo revelada nessas escrituras. E assim, por esse caminho, a gente pode dar passos parecidos com o que Abacuque fez. Aproximar-se de Deus, voltar-se para ele, recuperar todo o entendimento que nós temos a respeito dele, conversar com ele e aprofundar o nosso relacionamento também. Ok? Nosso amigo Rodrigão. Abacuque, pastor, nosso companheiro de fé.
Nosso companheiro Abacuque, que viveu coisas muito parecidas com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? E que por isso deixa uma mensagem tão preciosa para nós. Bom, gente, nós vamos encerrar por aqui hoje, já passamos um pouquinho do nosso tempo, né? Esse formato acaba sendo um pouco mais estendido, né, Rodrigo? E a gente acaba interagindo um pouco mais. Mas eu queria convidar você, se você não leu ainda, a ler o livro de Abacuque. São 3 capítulos apenas, né? Leia com calma, pacientemente, leia uma vez, leia 2, leia 3, até você, né, estar mais próximo do texto. E volte aqui no próximo domingo para a gente concluir esse bate-papo a respeito do livro do profeta Abacuque.